pessoal, tudo bom? Eu sou a Maria do blog Pétalas de Liberdade. Nesse vídeo eu venho comentar com vocês sobre as minhas leituras de junho. Talvez vocês se lembrem que eu já fiz um vídeo aqui no canal contando que eu comprei um Kindle que veio com um mês de Kindle Unlimited gratuito. Então a minha meta na primeira quinzena do mês era ler e-books disponíveis no Kindle Unlimited. E eu li Desejo Insaciável, da Kresley Cole, alguma coisa assim, da editora Valentina. É um romance sobrenatural, onde um lobisomem descobre depois de muito tempo que a parceira dele é uma meia vampira, porque ela é metade vampira e metade valquíria. Valquírias são guerreiras que se alimentam de eletricidade. Esse é o primeiro de uma série, eu estava muito curiosa para ler o segundo, mas já que o primeiro estava no Kindle Unlimited, eu resolvi ler ele. E eu gostei bastante desse romance sobrenatural, tem resenha no blog. O mais legal dele, no meu ponto de vista, foi que a gente tem vampiros, lobisomens, fantasmas, valquírias e muitos outros seres sobrenaturais. E nenhum deles é taxado como melhor ou pior que o outro, nenhum deles é assim, o do mal que precisa ser exterminado. É muito interessante como todas essas raças vão conviver nos dias atuais, mesmo que uma não se entenda muito bem com a outra. Talvez vocês se lembrem que nas minhas leituras do mês passado eu tinha dito que tinha amado a antologia Querida Jane Austen, uma homenagem publicada pela Bess. Ela tem contos de autoras brasileiras em homenagem ao bicentenário de falecimento da Jane Austen. E eu fiquei tão apaixonada por todos os contos que fui correndo conferir quais autoras que participaram dessa antologia e que tinham contos ou livros disponíveis no Kindle Unlimited, e eu achei algumas. Recomeço a Francesa, da Catherine Salles, fala sobre duas irmãs que vão ser ao par em Paris, e lá uma acaba sendo descoberta por um reality show de culinária, e ela vai participar dele. E é uma mudança muito grande na vida dessa personagem, porque antes ela viveu para juntar dinheiro para o casamento, e aí ela descobre que era traída pelo noivo. Ela viveu tanto para esse relacionamento que ela vai precisar aprender a viver para si mesma, e isso vai acontecer em Paris. Ele é curtinho, mas uma leitura muito boa, que fala sobre amor próprio. Um Conde para Minha Amiga, da Tânia Picon, é uma leitura também rápida, com um número reduzido de páginas. Fala sobre uma jovem, é um romance de época, então essa jovem vê que a amiga dela está sofrendo por uma decepção amorosa e decide que vai arrumar um pretendente para ela, no caso um conde, e ela aproveita de um ponto fraco dele, que é ser viciado em biscoitos, e ela secretamente faz biscoitos maravilhosos. Aí eles se aproximam assim. Só que ela vai perceber que esse rapaz que ela arrumou para ser pretendente da amiga dela seria perfeito para ela. E aí, como esse romance vai acabar? É um romance de época muito divertido que eu recomendo para leitores de todas as idades. E ele é super levinho e com cenas bem engraçadas. Assim como És, da Nayara Aimee. Também é um romance de época, mas ele já lembra um pouquinho mais os clássicos, como os livros das irmãs Brontë ou da própria Jane. E ele traz uma protagonista que é gaga, e a mãe dela não sabe como lidar com esse problema. E temos um pretendente da irmã dela que meio que vai se interessar por ela, uma coisa assim. Tem resenha lá no blog também, lá vocês podem saber mais. Só digo que eu amei essas 3 histórias muito. Também li Formas Reais de Amar, que é uma antologia da página 7, é uma coletânea, que traz 4 contos, cada um de uma autora. As autoras são, deixa eu ler aqui, a Olivia Pilar, a Lavínia Rocha, a Solange Chioro e a Val Alves. Eu ainda não tinha lido nada delas. A proposta dessa antologia aproveitando o boom do casamento do príncipe Harry com a Meghan, é trazer princesas que fujam dos padrões. Todas as protagonistas têm ascendência negra. Algumas não estão, assim, no peso imposto pela mídia, não seguem esse padrão de beleza imposto pela mídia. E foi uma antologia muito bacana por trazer essa diversidade, essa representatividade tão necessárias na nossa literatura. Confiram mais na resenha.
E Romance em San Marino, livro 2, que é a parte final da duologia, da Lídia Rayane. Também está no Kindle Unlimited, mas eu já tinha ele em e-book. E eu já tinha começado a ler há algum tempo, e eu terminei a leitura agora nesse mês. E é bem interessante esse romance de época também, para todas as idades, por ausência de cenas só para adultos muito explícitas. E é interessante porque esse romance de época é ambientado em San Marino, uma república em tempos de guerras napoleônicas. Ela só continuava sendo uma república porque Napoleão Bonaparte assim permitia. Mas havia uma ameaça à república e isso também estava interferindo no romance do Marco e da Ângela. Recomendo que vocês confiram a resenha no blog também. Tô bem contente porque todos os livros que eu li esse mês já saíram a resenha. Então, eu li 6 e-books disponíveis no Kindle Unlimited. Agora vamos aos livros físicos. Não estava na minha TBR, porque eu acabei lendo o livro antes até mesmo de gravar o vídeo sobre ela. Mas eu li O Impostor, que é o volume final da trilogia Amor e Mentiras, da Tarryn Fisher, publicado pela Faro. E eu amei esse livro. Aqui no canal já tem um vídeo falando sobre essa trilogia. Agora o meu exemplar vai aqui fazer companhia para os outros 2 livros. E eu amei muito poder conhecer a visão do Caleb sobre a história. Talvez não tenha ficado muito claro na minha resenha, mas cada livro é continuação do outro, não é a mesma história. Só que partes da história que a gente já conhece são nos mostradas aqui. Por exemplo, a gente sabe como a Olivia lidou com a falta de memória do Caleb no primeiro livro. No segundo, a gente vai ver como tudo isso foi para Leia. E no terceiro, a gente vai ter a versão do próprio Caleb. Mas é claro que dando continuidade à história, nessa aqui a gente tem o desfecho dessa trilogia, e que fala sobre um amor muito intenso, que eu amei muito e que eu super recomendo. Tem as resenhas já no blog. E da minha meta de leitura, eu tinha feito um vídeo aqui no canal com 8 livros. Eu li Pertinácia, da Sue Hacker, um romance publicado pela Harlequin, também tem resenha no blog, sobre uma enfermeira e um advogado. Gostei bastante que o mocinho não segue tanto aquele estereótipo de mocinho mandão e dominador. E nem ela, apesar de ser inocente, não ter tanta experiência em relacionamentos, ela não chega a ser boba. Então valeu bastante a pena ler. Não é aquele tipo de romance onde temos um vilão tentando atrapalhar a história. É mais 2 pessoas que se encontram e que precisam se entender. E esse foi o único dos 8 livros da minha TBR que eu li. Eu acho que isso aconteceu não tanto por eu ter decidido ler e-books, mas porque eu tava com uma pilha enorme de livros lidos e ainda não resenhados. Devia ter uns 7 ou 8 livros. E aquilo estava me incomodando muito, todo dia olhar para aquela montanha de livros que eu já tinha lido e que ainda não tinha postado a resenha. Então, isso acabou me desmotivando um pouquinho de pegar outros livros para ler e depois ele ficar ali um século para ser resenhado. Eu comecei sim a ler A Guerra do Tempo, acho que é A Guerra do Tempo mesmo, que não estava na minha TBR, mas era um livro que eu queria ler antes da Flir, uma feira do livro que eu fiz esse mês. Tô quase terminando ele. E eu comecei também a ler Cores de Outono, da Kayla Gon. É um livro que eu tô gostando muito, mas ele é bem grandinho, então eu ainda não consegui terminar. E no Kindle também eu li uma parte do livro novo da Kel Costa e eu pretendo terminar no mês que vem. Então, por eu não ter conseguido ler quase nada da minha TBR do mês passado, eu acabei decidindo que eu não vou fazer TBR esse mês, não vai ter vídeo mostrando o que eu pretendo ler, porque na verdade nem eu sei direito o que eu vou pretender ler esse mês. Mas no comecinho do mês que vem eu vou contar pra vocês o que eu li, provavelmente livros que já estavam na minha TBR de meses anteriores. Foram 8 leituras, eu gostei bastante de todas elas. Me contem nos comentários se vocês já leram ou querem ler algum desses livros que eu li. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, ativem as notificações para sempre saber quando tem vídeo novo. Lembrem-se de deixar um like aqui nesse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!